Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Em nome de Jesus. Eu vou estar lendo aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 4, que diz assim: Mas aqueles que continuam a pecar estão contra Deus, porque todo pecado feito contra a vontade de Deus. Lendo novamente. Mas aquele que continua a pecar estão contra Deus, porque todo pecado é feito contra a vontade de Deus. E vocês sabem que ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados, e que nele não há pecado, nenhum desvio de vontade de Deus, em nenhuma ocasião e nenhuma maneira. Portanto, se permanecermos junto dele, ele fomos obedientes, não pecaremos também. Mas aqueles que continuam a pecar devem entender isso. Eles pecam porque realmente nunca o conheceram e nem chegaram a ser dele. Muito forte, né? Forte mesmo. Forte demais. Que tá falando aqui, porque todos os pecados que nós cometemos, né? Contra os nossos irmãos, contra as pessoas, são pecados que nós não deveríamos cometer, porque Deus está falando que quem comete esses pecados é porque não é de Deus, não conhece Deus, porque se conhece a Bíblia, né, está praticando as palavras da Bíblia, não vai pecar como essas pessoas que ele está falando pecando, né? Então, nós temos que conhecer a palavra para nos guardar no nosso coração, para nós não pecar contra Deus, porque todo pecado é contra Deus, né? Todo pecado, porque Deus, ele não peca, né? E ele veio ao mundo para tirar o nosso pecado. E como que nós podemos ainda continuar pecando, né? Então, quer dizer que a gente está crucificando Cristo novamente na cruz, por estar conhecendo a palavra dele e depois desobedecendo e deixamos a palavra dele, começamos a fazer coisas erradas, a pecar liberadamente. Então, nós não podemos estar fazendo essas coisas, porque não agradamos ao nosso Deus com isso. E aí, Deus, ele fica triste, né? Porque a gente tem que procurar Deus de coração, de alma, de espírito, com bastante vontade mesmo de querer conhecer Ele, o desejo mesmo de estar na presença de Deus e estar lendo a palavra dEle, meditando nela dia e noite, para que nós possamos saber o que está escrito ali, né? A gente temos que ler o capítulo inteirinho, né? Para a gente ter base do que Deus quer falar conosco. Através do capítulo vai chegar um versículo onde vai falar com você, né? Não precisa ser o capítulo todo que vai falar com você, mas apenas você lendo aquele capítulo. Aí chega num versículo onde bate com a sua necessidade. E aí você vai entender que está fora da palavra. Porque todo mundo que peca, né, contra o seu irmão, ele está fora da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Então, portanto, nós não devemos pecar contra os nossos irmãos. Qual o pecado que eu quero dizer? Ficar enganando o seu irmão, ficar mentindo para o seu irmão, ficar levantando calúnia sobre o seu irmão, ficar falando mal dele para os outros. E tudo isso é pecado, porque você está pecando, você está falando do seu irmão, você está querendo matar ele, você está querendo roubar ele, você está querendo assaltar, isso é tudo pecado, isso é tudo coisa do diabo, né? Então nós não podemos ficar pecando, porque o nosso Deus, ele é poderoso para nos ajudar a sair desse pecado.
Mesmo se a pessoa tiver com isso, ela pede perdão para Deus e Deus vai perdoar. E aí você só não fazer mais, né? Porque a Bíblia disse que a gente temos que largar de fazer aquelas coisas erradas, deixar e nunca mais fazer. E assim tudo vai bem. Mas não adianta você largar de fazer aqui, daqui a pouco você volta a fazer de novo, você larga de fazer, daqui a pouco você volta a fazer de novo, e não é assim, né? Temos que ser forte, pedir ajuda para Deus. Se não está conseguindo, pede ajuda para o pastor, pede oração, mas não fique desse jeito, caindo e levantando, porque desse jeito é difícil para a pessoa que está sozinha, né? Que está sem um pastor. Então, por isso, procure ajuda de um pastor, procure ajuda de uma igreja, para que você venha se afirmar na fé, para que você possa ter fé para se levantar e parar de pecar. Pecar, porque senão você estará contra Deus. Você fica pecando, você está contra Deus. Você está pecando contra Deus. Aí fica difícil para Deus trabalhar na sua vida, né? Porque Deus, ele não atende pessoas com pecado, né? Se você aceitar a iniquidade no seu coração, Deus não vai te atender. Quando você precisar dele, ele não vai te socorrer, porque você está aceitando a iniquidade no teu coração. Mas se você se arrepender, é claro que ele vai te ajudar, né? Se eu não quero mais fazer isso, ele vai ver que é uma falha, sabe que é uma falha sua, e sabe que você, né, está falando que não vai. Ele está dando chance. Deus, ele sempre está ali, ele não desiste de nós. Mas nós temos que também querer largar o pecado, largar as mentiras, largar a desonestidade, largar tudo que é de errado, tudo que não é de Deus. Se nós largarmos tudo isso, com certeza nós teremos uma vida abençoada, porque nós estaremos obedecendo a palavra de Deus e nós estaremos andando com Deus. Mas para isso nós não estaremos andando com Deus, estaremos andando com o diabo, e nós seremos filho do diabo, né? Nós seremos fruto dele, porque quem faz essas coisas é o diabo, né? Então, os filhos de Deus não pode fazer isso. Não pode estar nessas práticas erradas. Elas têm que ser uma pessoa honesta, uma pessoa que fala bem do seu irmão, uma pessoa que não levanta falso testemunho, uma pessoa que não calunia, uma pessoa que seja completamente diferente das pessoas que estão no mundo que fazem tudo isso, né? As pessoas que estão lá fora no mundo que ainda não conhecem a Deus. Mas nós que conhecemos a Deus, nós temos que andar na linha. Para entrar no céu tem que ser com a porta estreita, né? Não pode ser aquela porta larga, porque a porta larga, ela vai te levar para o inferno, mas a porta apertada, ela vai te levar para o céu. E há dois caminhos que nós devemos. É o caminho da morte e o caminho da vida. Aí você tem que escolher se você quer viver ou se você quer morrer, né? Tem dois caminhos também, é o caminho da maldição e o caminho das bênçãos. Você escolhe se você quer bênção ou se você quer maldição. E Deus dá esse livre-arbítrio para nós escolher. Aí resta você a escolher. Eu prefiro o caminho da bênção. E é esse caminho que eu quero, o caminho do Senhor, o caminho que leva a Deus, o caminho da bênção. Amém? Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, Deus amado, que essas pessoas venham, meu Pai, reconhecer, Senhor Deus, meu Pai, que ela esteja, meu Pai, falando do seu irmão, ela está, meu Pai, contra o Senhor, falando, Senhor Deus, do Pai, da mãe, ela está contra o Senhor, falando, Senhor Deus, mal, meu Pai, das pessoas, ela está contra o Senhor, meu Pai, porque a Bíblia fala que não é para nós falar um dos outros, não é para nós falar mal de ninguém, a Bíblia nos corrige sobre isso, meu Pai, e as pessoas, meu Pai, continuam falando mal dos seus irmãos, continua, Senhor Deus, meu Pai, falando por trás, continua, Senhor Deus, meu Pai, amaldiçoando seu irmão, continua, Senhor Deus, fazendo coisa que não deve. Oh, Deus amado, enquanto, meu Pai, o Senhor pede que é para nós amar uns aos outros, meu Pai, contra nós mesmos, mas as pessoas estão, Pai, completamente desligadas, Senhor, estão, Senhor Deus, contra Ti, meu Pai, estão, Senhor Deus, meu Pai, a favor do inimigo. Oh, Deus, está repreendido isso em nome de Jesus, meu Pai, vai quebrando esse laço, vai quebrando esse mal, Senhor Deus, em nome de Jesus, vai jogando por terra, Senhor Deus, meu Pai, essa obra maligna, essas forças das trevas. Oh, Pai amado, é que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.